Gente estudiosa, estamos aqui de novo, agora para falar de uma das escolas de produções artísticas que eu mais adoro, que é o Barroco, né? O Barroco é o tema do nosso conteúdo em 2 aulas, tá, gente? Muito conteúdo, 2 aulas para não encher o saco de vocês de me ver nesse sentido, tá bom? A gente vai tentar ser menos chata possível, mas vocês sabem que a gente tem que correr com conteúdo para vocês não ficarem sem apoio para passar no Enem, né? Tá certo, queridos? Então, meu nome é Viviane Rodrigues, eu sou jornalista e sou fotógrafa e professora, e eu vou estar aqui com vocês hoje falando do Barroco. Vamos começar? Vamos começar como sempre eu começo, meus queridos e minhas queridas, falando do contexto histórico daquele momento. Contexto histórico do Barroco, século XVI. Nós temos o século XVI aí, o Renascimento já na sua queda também. Um pouco, não, ainda não está na sua queda, né? Está a caminho, ainda estamos meio que no auge. Nós temos a reforma do Lutero, né, e do Calvino. Nós temos a reforma, né, protestante, né, em que criticava a Igreja Católica por uma série de comportamentos. Então eles queriam transformar, né, o Lutero queria transformar e transformou o protestantismo numa versão mais aberta, né, mais progressista do que o catolicismo. Nós temos o rompimento do Henrique VII com o Papa, né, e ele se declarando chefe da igreja anglicana. Nós temos então um renascimento, né? E nós temos aí, temos a reforma do Lutero e temos, a contra-reforma católica que tenta novamente restabelecer, através da censura, através das fogueiras, né? O prestígio da igreja e a disciplina religiosa em todos os sentidos, né? Na arte é uma parte desse esquema, na sociedade de forma generalizada. Então, nesse momento, nós temos que a Companhia de Jesus, ela domina o ensino, né? A educação de forma generalizada nas escolas, e com isso você tem a ideologia católica sendo preservada nesses institutos educacionais, né? E sendo reproduzida de forma contínua. Nós temos a difusão do pensamento católico, que é aprovado pelo Concílio de Trento na Contra-Reforma, né? Nós temos, como eu falei, da fogueira, a Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536, e que ameaçou de todas as formas a liberdade de pensamento, que perseguiu pintores, cientistas, né, estudiosos, teóricos, artistas de todas as formas, né? E castrou esta liberdade, né, oprimindo as formas de pensamento diferentes da igreja. Nós temos um clima super austero e de intensa repressão de tudo que não fosse considerado moral naquele momento pela igreja, naquele contexto, né? Então, a harmonia e todo o equilíbrio da Renascença, que ela pregava, a abertura, a ciência, né, que também se fortaleceram na reforma do Lutero, são destruídos, né, pela ideologia conservadora da Contra-Reforma. Então, o movimento, ele reflete, o Barroco, o movimento que reflete todos esses conflitos, liberdade, né, repressão, é o Barroco. Barroco do século XVII na Itália, minha gente querida. Então, primeiro o Barroco se fez nas artes plásticas. Depois ele foi se manifestando na arquitetura, no teatro, na música, né? Ele se manifestou como as demais escolas, né, que a gente está estudando, os demais movimentos, didaticamente, né? Ele se manifestou em todas as outras áreas artísticas, né, gente? Então, o termo, ele vem da palavra portuguesa e que significa pérola imperfeita, joia falsa ou coisa de mau gosto. Porque ela foi nominada porque as pessoas achavam feio, achavam
havia ruídos naquela produção, e aí eles deram esse apelido que depois virou um novo, né? O nome acabou sendo, e transformou-se também o que resulta no nome, né? Você limpou por esse nome porque ele tem artistas, né, e pintores extremamente talentosos, né, e obras lindíssimas no seu desenvolvimento. Então aqui, o que tem o barroco? Há um retorno, lembra? Retorno, sempre tem um avanço, depois um retorno, né? Sempre tem um avanço, depois alguém tenta puxar o freio, né, e retornar, porque aí as pessoas se apavoram com aquilo, eu não sei viver assim, aí querem oprimir o outro, né, porque o outro quer fazer, elas não querem, aí elas querem oprimir o outro. Então, retorno à cultura medieval, né, o ser humano está em conflito, né, entre o divino e o terreno, estado de tensão e desequilíbrio constante, há tecnicamente um culto à forma, né? Na literatura há um uso intensivo de figuras de linguagem como a metáfora, a antítese, a hipérbole, a alegoria, né? Para trabalhar temas, para não se falar falando, né? Em muitos momentos, para se surpreender os sentidos. Aqui um exemplo da arte maravilhosa do Caravaggio, é um autorretrato, Baco Doente, de 1593, é um autorretrato dele. Caravaggio, uma figura importantíssima do barroco, né? Um dos primeiros artistas marqueteiros da história. Ele tinha sempre mecenas à disposição dele, porque ele era... e ele cultivava, foi um dos primeiros artistas a cultivar contatinhos para poder pintar e receber. Mas era uma figura também muito violenta, e acabou morrendo em virtude disso. A arte rebuscada, o barroco tem uma arte rebuscada, é mais exagerada. Há um detalhamento que é super valorizado no barroco. Há a exuberância do divino e do celestial no barroco, né? Há esse confronto entre o humanismo renascentista, né, libertador, né, e a religiosidade opressora da cultura medieval, que quer se restabelecer, né, que quer retomar, né, o poder que ela havia perdido com a chegada do Renascimento. Então, o Tintoretto, né, é renascentista, mas ele é um dos precursores do barroco em toda a Europa, certo? Então, o que o barroco quer? O barroco procura uma conciliação, um equilíbrio entre duas ideias opostas, né? Ele pensa na transitoriedade da vida, né? E ele compreende a degeneração física e moral dos humanos. Então o barroco tem uma visão pessimista e um sentido trágico da vida, né? Ele tem essa perspectiva desequilibrada, mesmo ele tentando conciliar isso, ele não vai conseguir. E vai conseguir de uma certa forma, digamos assim, né? A expressão da dualidade cultural gerada pela Contra-Reforma. O barroco é isso, né? Essa expressão, né? Então voltamos à pintura religiosa, né? A encontros religiosos, a cenas religiosas. Aqui a pregação de São João Batista, do Francisco Herrera, né? Então nós temos aqui a dualidade no barroco, a dualidade da matéria versus o espírito, o bem versus o mal, Deus e o diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, vida e morte, juventude e velhice, claridade e escuridão. Isso é um imbróglio, é encrenca, que está metido o artista barroco, né? Ele leva essas atribuições, essas perspectivas em consideração ao pintar, né? Aqui Caravaggio, numa tela magistral chamado Narciso, né? Olha essa área aqui, ó. Não parece que está vivo esse tecido? Não parece que está vivo ali, né? Parece que dá para tocar, maravilhoso, né? Esse é o chiaroscuro, é uma técnica em que o Caravaggio era mestre absoluto, né? Um grande mestre absoluto, né? Rembrandt também é um grande mestre disso. Aqui, Susana e os Anciões, né? Esse é um quadro da Artemisia Gentileschi. Artemisia
que tem uma história bastante trágica. A Artemísia é a primeira mulher a estudar numa escola de arte europeia, né? E aos 17 anos ela foi estuprada por um colega de classe e foi destruída num tribunal que legitimou o estupro dela e deixou o estuprador livre, né? Que era um colega de classe. Esse é um quadro da Artemísia, que é Susana, né, e os anciões, e mostra o quê? Os dois anciões estão ameaçando contar para todo mundo, para essa virgem, a Susana, né, que a viram sozinha com outro homem, né, e querem fazer fofoca para a galera. Basicamente isso, querem fofocar para ela. Eles estão dizendo para ela que isso só não vai acontecer se ela fizer sexo com eles. Olha que bonito, né? Então isso aqui é uma das primeiras cenas de assédio mostradas e pintadas na humanidade. Né? Exatamente pela Artemísia, que já tinha vivido uma violência brutal. Né? Ela era uma pintora contemporânea ao Caravaggio e teve grande sucesso na Europa e foi paga por vários mecenas e trabalhou na corte de um rei, que eu não me lembro agora o nome, mas ela teve foi muito talentosa e muito reconhecida. Aqui, o Vermeer, né? O Sono da Empregada é uma obra espetacular, gente. Você consegue ver os detalhes na pintura, esse claro escuro sendo usado, a clareza e a sombra para construir o detalhamento, né? Existe um filme ótimo sobre ele, o filme, a fotografia do filme é uma imitação, né, uma tentativa de aproximação da fotografia do chiaroscuro usado nos quadros do pintor, que se chama Moça do Brinco de Pérola. É muito bonito e a fotografia tenta mimetizar, né, representar igualmente a pintura do Vermeer, né? Então nós temos aqui um grande representante do barroco, do chiaroscuro também, Rembrandt, né? Rembrandt, que já teve exposições no Brasil, né? Várias exposições no Brasil. As obras dele foram expostas, não ele, né, gente? 1659, falou. Então, você tem aqui um exemplo do barroco e do chiaroscuro usado, né? Outro grande pintor desse momento, aqui o Gerrit Dou, com Mulher com a Vela, de 1661, são obras que traduzem o chiaroscuro, né? essa técnica artística. Então, quais são as características da pintura barroca? Claro escuro, contraste do claro e do escuro, chiaroscuro, né? Dominado por alguns pintores, muito dominado, né? E usado até hoje, né? Em técnicas fotográficas, por exemplo, eu uso bastante o chiaroscuro em fotografia. A simetria na composição, a composição não é simétrica, como no Renascimento, né? É assimétrica, deseja substituir a geometria e o equilíbrio da produção renascentista por outras produções, né? Pela assimetria. Tem um estilo que é muito interessante, que é a grande eloquência. Ele aparece muito, né? Principalmente na arquitetura. A arquitetura é monumental, é grandiosa, é escandalosa em muitos sentidos, né? O barroco tem isso nesse sentido, né? Com o Caravaggio, eu devo dizer que a primeira coisa que o Caravaggio tem aqui de interessante é que o Caravaggio traz para as pinturas religiosas pessoas com aspecto da população, não com nobres, não gente rica, mas gente da população. E também em momentos eventualmente desconectados de religiosidade, por exemplo, certo? Mas sempre com algum tipo de drama, um drama sendo ressaltado e sendo conclamado a aparecer. Então a cena é sempre muito dramática, como é o caso aqui do Davi Golias do Caravaggio, né? Então ele tá lá, ó, cortou a cabeça, né, do Golias, o Davi, né? E toda essa noção, né, de sombra, ó, do claro e escuro pertencente aos quadros dele. Então eles ainda buscam o realismo, o barroco busca sim a realidade, o realismo. A obra sempre representa, como eu falei, momentos de grande dramaticidade, valorizam as cores, as sombras e a luz, representam tudo através dos contrastes. As imagens não são centralizadas,
tanto quanto a dos renascentistas, né? E os personagens aparecem mais de forma dinâmica, em ação, fazendo uma ação, né? A cabeça, né? Então aparece essa forma dinâmica que valoriza o quê? O movimento, né? Aqui nós temos um exemplo das Meninas do Diego Velázquez. Esse quadro tem várias histórias interessantes, eu vou deixar lá no blog para vocês verem as histórias desse quadro. Ele tem várias coisas aparecendo, o pintor aparece aqui, pintado, olhando diretamente para o observador do quadro. Esse é cheio de enigmas, esse quadro, que vale a pena você ver. Ele é barroco também, né? Temas principais: passagens da Bíblia, mitologia e histórias. As esculturas são faces humanas marcadas pela emoção. A emoção, pelo sofrimento, pela glória, pela dor, pela alegria. Há um exagero no movimento, bem exagerado, né? Mostrando bastante o movimento, assim. Então, há um exagero. O rosto é marcado pelo sentimento, né? Como eu disse, o diferencial é que a população mais pobre e que não era nobre estava presente nas obras também. Veja o movimento, né? Judite e sua criada, da Artemisia Gentileschi, de 1613. Veja que eu falei do movimento, essas ações, o drama, né? Contido, a cabeça do João Batista aqui, né? Então veja que há movimento, né? Nessa cena, né? A mesma coisa aqui, a morte de Sêneca, né? Do filósofo, pintado pelo Rubens, né, em 1615, né? Então você tem esse movimento, toda a cena se move, né? E drama, né? Maria e as crianças, Maria, a Criança e os Santos, do Van Dyck, né, de 1629, também é um outro exemplo. Veja como está colocado, né? A cena, a religiosidade, né, o plano, né? Aqui um outro exemplo do Verme, de 1659, a Dama e os Dois Cavalheiros, né? Muito presente nessa obra, né? Você tem aqui, olha, que é a obra mais incrível, né? E que é o Êxtase de Santa Teresa do Bernini, né? De 1640. Olha esse rosto, né? Olha o êxtase, né, marcado nesse rosto. Então a dramaticidade marcada é uma característica do barroco. Aqui é o Palácio dos Inválidos. Lembra que eu falei que a arquitetura era monumental e detalhada e grandiosa? E, ó, Palácio dos Inválidos, do Jules Massat, né? Olha isso, que coisa enorme, que grandioso é pouco, né, gente? Olha só esse negócio. Lindo, né? Pois é, era barroco. Mais tarde, o barroco aqui, abaixo do Equador, né, você tem um desenvolvimento que a gente vai ver que é o rococó, né, que é, digamos, um detalhamento do barroco, né. Aqui nós temos a Igreja da Companhia de Jesus, no Equador, de 1765, né. Olha o detalhamento microscópico, que também era uma das características do barroco e do rococó. Então você tem essas considerações em função do barroco, né? Tá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre o Caravaggio, né? Que é uma coisa interessante, que fala também do Caravaggio no sentido de que ele produz temas religiosos de outra forma, né? Existem vários quadros dele em que, por exemplo, tem um quadro deles que não me lembro o nome perfeitamente, mas é sobre São João. São João Batista, e São João Batista está caído ao chão. O quadro é esse, São João Batista está caído, na frente tem um cavalo, e aí São João Batista teve nesse quadro um momento divino, né? A presença de Deus ali com ele. E aí os mecenas, o mecenas que encomendou, que era um religioso, né, um padre, um papa, ele perguntou assim, tá, mas esperando ver Deus presente no quadro, né, a religiosidade de outra forma, ele perguntou assim, mas Deus é quem então? Deus é o cavalo? Deus é a luz? Deus é o quê? Ele disse assim, não, Deus é a ideia, né? Então veja, é uma mudança também importante, né? Caravaggio, no barroco, ele dá outra lógica. Há no quadro coisas que você não vê,
mas que você tem que se conectar, né? Buscar racionalizar e buscar ver isso no quadro, né? Então, isso também foi muito importante para o barroco de uma forma generalizada, né? O barroco é e existe tantas características importantes e tanta dualidade, né? E ele manifestou-se através de grandes artistas também. E tem muito para nos ensinar ainda hoje, né, gente? Então, assim, ó, eu vou falar agora, dar continuidade aqui, porque o barroco também esteve presente, bem presente aqui no Brasil, né? Nós temos aqui os contextos do Brasil colônia, como chegou o barroco aqui, né? Então, primeiro nós pensamos que no Brasil você tem a exploração predatória, aqui dos portugueses, né? Do comércio, esse é o contexto histórico. Nada podia ser fabricado aqui. Havia também o domínio pelos jesuítas da educação, né? E então não havia lugar para a reforma, mas sim lugar era para a opressão, para a contra-reforma, né? Esse era o lugar do Brasil nesse contexto. A imprensa era proibida, né? Então, o cultivo de cana-de-açúcar para os grandes donos de terra era o que validava. Havia um monopólio da cultura através da religião e a invasão holandesa se fazia presente nesse momento também. Eu vou dar um corte aqui, gente, vamos terminar essa aula aqui agora, porque a gente vai falar de outros temas. Vamos voltar ao barroco, né? O barroco aqui no Brasil, depois dos comerciais, tô brincando. Depois, mais tarde, quando você clicar lá no aula 2 sobre o barroco, tá bom, gente? Então eu espero você na aula 2 pra gente falar de barroco no Brasil, a Aleijadinha e Mestre Ataíde. Certo, gente? Até lá, então, eu fico esperando vocês.